Bom dia, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja em cada coração nesta manhã. Que você seja ricamente abençoado. Que a graça de Deus desça sobre ti com grandes maravilhas. Em nome de Jesus, que esse dia seja todo de bênção. Em nome de Jesus. Que os teus projetos, os teus anseios possam ser hoje concluído e o Senhor te dá a vitória em todas as situações, em nome de Jesus. Nós vamos ler hoje uma palavra que está nos Salmos, Salmo 25, versículo 11 e 12. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho em que deve escolher. O salmista Davi, nesse Salmo 25, ele estava preocupado que o Senhor o perdoasse. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi cometeu pecados, sim. Davi foi um homem que cometeu muitos pecados. Mas Davi tinha uma coisa em especial. Davi não repetia pecado. Isso significa que quando ele se arrependia do seu pecado, ele se arrependia de verdade. Arrepender de pecado não é ter emoção, não é ter um sentimento de angústia. Arrependimento de pecado é algo maravilhoso, porque você nunca mais vai querer cometer ele. E era isso que acontecia com Davi. Davi se arrependia e não cometia nunca mais o mesmo erro. Ele não repetia pecados. O que nós vemos hoje é muitas pessoas vindo, se arrependendo. Ah, Senhor, eu me arrependo. Pessoas que choram. Olha, quando alguém mata, muitas pessoas que matam alguém, quando chega para ser preso, ele chora e diz que se arrepende. Mas se deixar ele solto, ele mata mais alguém. Davi não repetia pecado. Ele teve pecados gravíssimos. Apesar que todo pecado para Deus tem o mesmo peso, porque é desobediência à palavra do Senhor. E nós sabemos que precisamos muito mais de Deus. Nós sabemos que precisamos que o Senhor tenha misericórdia. Misericórdia de mim, misericórdia de você. Nós temos que lutar como Davi lutava. Não repetir pecados. Tinha coisas que aos olhos humanos era coisa muito simples, mas para Deus não. Como, por exemplo, quando ele mandou contar a população de Israel. Deus não se agradou disso, porque todo o povo era de Deus, não importava quantos. Não importava a quantidade deles. Então, isso, aos olhos humanos, uma coisa. Mas Davi sofreu consequências porque mandou contar ao povo. Todo o povo é do Senhor. E o Senhor não se agradou. Mas por que Deus não se agradou? Porque havia um perigo na contagem do povo.
O perigo era de Davi se orgulhar pelo tamanho da população de Israel. O perigo era ele ficar endeusado, se achar grande pela quantidade de pessoas em Israel. E isso Deus não queria. Deus queria que ele continuasse sendo o rei justo, o rei certo, como ele era. E Deus não se agradou. Mas, quando Deus perguntou para ele o que deveria fazer com ele, mandar a peste, mandar a guerra para Israel, ou tocar na vida dele, ou que ele fosse punido pelo Senhor. Ele disse: eu quero ser punido pelo Senhor. Porque não foram eles quem pecaram. Não foram eles que erraram. Quem errou fui eu. Eu errei. Então, que caia eu nas mãos do Senhor. Porque quem sabe o Senhor tenha misericórdia de mim. Deus procura pessoas humildes. Deus procura pessoas que possam se arrepender. Mas se arrepender de verdade. Se arrepender de tal modo de que aquilo para ela seja nojo. Porque isso significa um verdadeiro arrependimento. Arrependimento não é uma emoção, arrependimento é um sentimento profundo, é tirar as suas vísceras e dizer: eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais isso para mim, para minha vida. Eu quero ficar diante do Senhor. Eu quero ser alguém de quem o Senhor se agrada. Eu quero ser alguém que o Senhor se agrada. Agrada-te de mim, Senhor, por tua misericórdia. Nos versículos que nós lemos, Davi diz assim: pelo teu nome, pela grandeza do teu nome, perdoa os meus pecados. Não é porque eu sou bom, não é porque eu fiz tudo certinho. Eu tenho uma ficção em duas orações maravilhosas na Bíblia, que eu acho que foram as orações que chegou ao coração de Deus. Uma oração muito simples foi a oração de Bartimeu. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa foi uma oração. O grito de Bartimeu, gritando pelo Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi repetido várias vezes, até que o Senhor ouviu e o chamou e o livrou da cegueira. Outra oração que eu acho interessante e maravilhosa é a oração de Ezequias. No leito, depois dele ouvir a palavra do profeta que veio, porque o Senhor mandou: põe em ordem a tua casa, porque dessa cama não te levantarás.
mas morrerás. Era a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que ele virou o seu rosto para a parede e chorou. E falou ao Senhor: lembra-te de que andei em teus caminhos, que fiz tudo que era reto perante os teus olhos. Lembra-te de que andei em teus caminhos e fiz tudo que era reto perante os teus olhos. E diz a palavra de Deus que Ezequias chorou muitíssimo. E Deus fala para Isaías, que ainda estava no pátio do palácio: volta e diz para Ezequias que eu lhe darei mais 15 anos de vida. E ainda lhe darei uma prova: daqui 3 dias subirás ao templo do Senhor. Irmãos, não é a quantidade de tempo, mas é a integridade da alma, das palavras de oração. Eu sempre ensino aos membros da minha igreja que oração não tem belas palavras. A oração verdadeira é aquela que sai da alma. É o que sai da sua alma que toca o coração de Deus. É o que sai da sua alma que toca o coração de Deus. Aprenda a clamar com a sua alma, em nome de Jesus.